Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um simples erro, um leve detalhe que pode comprometer completamente a segurança e o funcionamento da sua aplicação. E principalmente se isso daqui cai em uma entrevista técnica e você comete esse erro, você provavelmente perderá muitos pontos em relação a outros candidatos, o que pode te deixar de fora. E o problema desse simples detalhe é que você vai testar na sua máquina, você vai testar no seu computador várias e várias vezes e vai parecer que está absolutamente tudo certo. As coisas vão funcionar como deveria e não vai ter nenhum comprometimento de segurança. Mas quando você colocar isso daqui no ar, uma hora ou outra vai dar problema e sua aplicação vai estar comprometida. Mas deixa eu te explicar aqui basicamente como que funciona, qual que é o problema e vou te mostrar também a solução, porque aqui, obviamente, eu sempre mostro o problema e como resolver este problema, certo? Então, se você deseja saber qual é o problema e qual que é a solução, já se inscreve no canal e deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais devs, beleza? Mas vamos lá, imagina a seguinte situação, você está trabalhando para alguma empresa que vende assinaturas ou vende algum produto que você vai precisar fazer um cadastro posteriormente, tá? A pessoa foi lá, fez o pagamento, colocou seus dados, e-mail, cartão de crédito e fez o pagamento. Dentro do seu sistema, para que essa pessoa possa criar uma conta, você vai gerar um token de inscrição. Um código de vários 16, 24, 32 caracteres, onde você vai conseguir, através desse código, que será enviado pelo e-mail da pessoa, através de um determinado link, a pessoa clica nesse link que contém esse código e você sabe que essa pessoa acabou de fazer o pagamento, onde tem o e-mail dela, e ela pode criar uma conta a partir desse token. Esse token, que vai para o e-mail dela, garante que essa pessoa fez o pagamento e ela pode criar uma conta dentro do sistema. Isso daqui é utilizado desde a Netflix, Amazon Prime, diversos serviços, desde clube de assinatura, streaming de vídeos e etc, certo? Mas aí vem o problema. Na hora de gerar esse token, você faz mais ou menos da seguinte forma e testa na sua casa. Vamos lá. Então, eu já até criei uma aplicação Django aqui, bem enxuta, só para a gente conseguir entender mais ou menos. Então, aqui eu criei o meu app chamado Usuários, aqui meu projeto chamado Aula Safe URL, certo? Cadastrei aqui o meu app dentro de Settings, criei a URL Usuários e beleza. E eu tenho aqui uma model, essa model é a token inscrição. Então, quando o usuário fizer o pagamento de alguma forma, seja por uma gateway externa ou uma gateway interna, eu vou receber ou um signal ou um webhook para que eu possa, de fato, criar esse token de inscrição no nome desse usuário. Então, eu vou criar um token que será gerado aleatoriamente e vou linkar um e-mail de usuário para que ele possa criar uma conta com esse determinado e-mail. E aqui um booleano dizendo se esse token já foi usado ou não, porque se a conta já foi criada a partir desse token, ele não pode ser criada novamente, tá? Aí você faz alguns testes e depois, né, obviamente, você vai ter aqui uma views, né, que seria o solicitar token, o solicitar acesso. Então, quando o token é criado, você vai juntar esse token numa determinada URL para que a pessoa possa clicar nesse link e nesse link você tenha a identificação. Você sabe se o token é válido ou não, se ele já foi usado ou não, qual que é o e-mail do usuário e assim você possa fazer os seus processamentos, criar uma conta, deixar o usuário criar uma conta e assim por diante. Então, você vai receber esse token pela URL e através desse token você vai capturar o objeto de inscrição, o token inscrição, e aí você envia lá para o HTML, faz os processamentos e etc. Mas você precisa capturar o token através aqui da URL, certo? Então a gente faria algo mais ou menos desse tipo. Deixa eu vir aqui mostrar para vocês no token inscrição, eu já criei esse token aqui ABC45, tá bom? E ele está linkado aqui ao usuário Caio Sampaio e ele não foi usado. Então imagina que eu vou acessar agora o 127/usuários/solicitar_acesso. Vou colocar um ponto de interrogação para enviar aqui um parâmetro através da URL, vou escrever token e vou colocar aqui igual a 1234. Se eu coloco esse valor, vou falar page not found, ou seja, não existe esse token que eu estou tentando acessar, por isso eu gerei um erro 404, um erro de página inexistente, exatamente o que eu esperava aqui, certo? Mas aí você vai lá e fala, vou gerar um token aqui para testar. Você gerou o token ABC45. E quando você passa esse token aqui na URL, ABC45, e obviamente não é você que vai digitar na URL, tá? Você vai criar essa URL, ou seja, isso daqui tudo, mas aí você concatena com o token que está salvo no banco de dados para enviar para o e-mail da pessoa. A pessoa clica no link e ela vai digitar lá, ABC1234, é 123 ou 1234, que eu não me lembro. Deixa eu voltar aqui no meu VS Code. Não, tá aqui no meu coisa, é ABC45. ABC45, pressiona um Enter e ele te mostra caio.h.sampaio@outlook.com. Ou seja, significa que de fato ele conseguiu encontrar o token, ele recebeu aqui no parâmetro get, conseguiu encontrar o token e assim, agora nós temos as informações que a gente precisa. Fala, Caio, então beleza, o que eu preciso só agora
é fazer com que esse token seja gerado de forma aleatória. Então, quando eu cadastrar um e-mail aqui dentro de um determinado token, quando o usuário faz a compra com um determinado e-mail, eu vou gerar esse token de forma aleatória. Aí existe 1 bilhão de possibilidades que você pode fazer isso. Existem diversas bibliotecas que geram caracteres aleatórios, secrets aleatórios, ou você pode tentar utilizar um random com o join, fazer da sua forma. Cada pessoa pensaria de uma seguinte forma. Mas vamos supor aqui que você faça mais ou menos da seguinte forma. Você vai lá e fala, beleza, então eu vou sobrescrever o método save, então def save. Então sempre que eu salvar um token de inscrição, eu vou fazer o quê? Recebo self, args e keywords, né, por padrão, isso aqui é obrigatório a gente receber, keywords, e a gente executa a classe py, o save que salva de fato no banco de dados, super.save, aqui a gente passa os args e os keywords. Mas agora eu quero gerar esse token de forma aleatória, mesmo que eu não informe o token na hora de criar esse determinado token inscrição. Então a gente poderia fazer algo mais ou menos assim. Se o self.token não existir, ou seja, note isso daqui, note, eu faço o seguinte, eu posso falar self.token é igual a 1, 2, 3, 4. Isso daqui está me permitindo que eu faça o quê? Quando eu for cadastrar um novo token, e não só pelo admin, quando eu cadastrar de qualquer forma, seja por um webhook, por um signal ou qualquer outra coisa, ou também pelo admin, agora eu não vou informar o token, eu vou passar um e-mail qualquer, kai@pythonando.com.br e clico aqui no save. Ele vai me gerar um token aqui aleatório. No caso, dessa forma não foi aleatório, porque eu defini lá 1, 2, 3, 4. Então, o que eu colocar aqui, ele será adicionado dentro de self.token, antes do save de fato, e ele vai colocar o que tiver aqui, foi gerado aqui, ele vai colocar para dentro de self.token, tá bom? Agora a gente precisa gerar isso aqui de forma aleatória. Aí o iniciante poderia pensar da seguinte forma, vou criar aqui um conjunto de uma variável chamada caracteres, eu tô dando um exemplo, tá? Não significa que esse exemplo aqui é o único errado, tá bom? Existem vários e vários exemplos de fazer isso aqui de forma errada. Aí você cria lá, A, B, C, D, E, F, não vou colocar tudo, fazer de forma bem enxuta aqui, tá bom, pessoal? Coloca uma barra, coloca um E comercial, coloca um igual para ter alguns caracteres especiais e etc. aqui. 1, 2, 3, 4 para ter alguns números, etc. Você coloca lá praticamente todos os caracteres, todos os números, todos os caracteres especiais, letras e etc. Aí você pensa, beleza, agora eu tenho aqui uma quantidade de caracteres possíveis, eu vou escolher uma quantidade deles de forma aleatória e colocar dentro do self.token aqui, eu vou ter gerado um token de forma aleatória. Mas agora vamos fazer, como que a gente poderia fazer isso? Existe 1 milhão de formas, vamos utilizar um ponto .join aqui, ponto .join, aí eu vou utilizar da biblioteca aqui, from random import choices, eu faço o seguinte, choices, aqui eu passo, olha, eu quero escolher aqui possibilidades dentro de caracteres, e eu quero quantos caracteres? Eu quero k igual a 8, beleza? K igual a 8, então eu quero 8 caracteres. Agora, você vai testar e muitas vezes, na maioria delas, vai parecer que tá tudo certo. Vamos excluir esses 2 tokens aqui, só pra gente não se confundir. Beleza? Cadê? Aqui, go. Beleza. Ok, vamos vir aqui e agora eu vou colocar aqui, vamos supor, o usuário, vamos simular que o Caio@pythonando fez uma compra e eu recebi lá no meu webhook salvou. Beleza? Simulei isso no próprio admin. O que aconteceu? Ele criou aqui um token aleatório. B24, D asterisco, BB, FF. Perfeito. Era isso que eu queria? A gente vai lá, vem aqui. Aí a gente pode, além disso, futuramente eu já mostro pra vocês, mas vamos fazer um teste aqui. Aí você vai lá, concatena na URL, beleza, somou isso daqui, enviou essa URL pro e-mail da pessoa. A pessoa clica e quando ela acessa, tá tudo certo, funcionou normalmente. Aí você, por desencargo de consciência, fala, vou testar mais uma vez, será que realmente está funcionando? Aí você vai lá no token inscrição, adiciona novamente e testa lá. Vamos agora cadastrar o caio@email.com, ele acabou de fazer uma compra. Beleza, ele vai lá, criou um novo token aleatório aqui. A gente copia esse token, vem na URL, vem aqui e coloca aqui novamente o token colocado. E funcionou novamente, ele teve acesso ao token, não deu erro nenhum. Mas agora, se você é um iniciante, você talvez não tenha pensado no seguinte problema. Olha só, como que funciona a estrutura de dados que são passados pela URL? Existem alguns problemas, alguns caracteres que se você colocar na URL dessa forma, vai te gerar problemas. Então aqui nós temos o ponto de interrogação, ele indica que basicamente daqui para frente não é o path da URL mais, e sim caracteres que a gente está passando para receber através da
através de variáveis dentro do Python, né? E se eu quisesse passar uma outra variável, eu poderia fazer o seguinte, eu colocaria um e-comercial, escreveria o nome dessa variável, por exemplo, aqui a gente escreveu token é igual e o valor. Aí eu coloco um e-comercial, vou colocar aqui, por exemplo, aqui o e-mail igual, e aqui eu coloco e-mail, @email.com. Então aqui nós temos duas variáveis, o token, que o valor dela é o que está depois do igual até o e-comercial, e depois nós temos uma outra variável, que é essa que está depois do e-comercial até o igual, e o valor dela é o que está depois do igual até o final de tudo. Então, se eu fizer dessa forma, ainda continua funcionando. Mas olha só os caracteres que eu defini aqui dentro. Eu tenho aqui um e-comercial, eu tenho um monte de letras, eu tenho os números e tenho um igual. Você concorda que, por algum motivo, em algum momento, pode acontecer do seu token ser gerado da seguinte forma? Vamos criar aqui um token. Beleza, você criou lá o token dessa forma aqui. De forma aleatória ele foi gerado. ABC, asterisco, 1, aí ele coloca um e-comercial, aí depois do e-comercial, aqui eu coloquei um asterisco sem querer, depois do e-comercial ele coloca um igual, aí ele coloca um A, depois do e-comercial ele coloca um A, por exemplo, aí ele coloca um G, depois um igual, e depois ele coloca um 1. Aí você vai lá, vamos colocar um e-mail aqui aleatório, né, kai@pythonando.com.br e dá um save. Esse token aqui, ele poderia ser gerado de forma aleatória. Todos os caracteres que eu coloquei aqui, tem aqui dentro do meu caractere. Só o G que não, né? Vamos trocar esse G aqui por... temos o F. Beleza, então vamos trocar o G por F. Beleza. Esse token aqui, ele poderia ser gerado de forma aleatória. Em algum momento, uma estrutura parecida com essa seria gerada. Então, eu venho aqui, copio esse meu token e foi gerado lá um e-mail para essa pessoa, uma URL enviada por e-mail, e quando eu pressiono Enter, Page Not Found. Olha só o problema. Perceberam a estrutura? Nós temos o ponto de interrogação, a variável token, e depois dela está lá ABC asterisco 1. Então, para o Python, quando eu estou lendo esse token, o token é ABC asterisco 1. Depois, nós temos aqui uma outra variável chamada AF e o valor dela é 1. O token aqui para o Python não é ABC asterisco 1 e comercial AF é igual a 1. Aqui está o problema, nós temos duas variáveis. Então, quando eu printo aqui no meu views.py, eu vou ter o token, que no caso, vamos printar aqui o nosso request.get. Request.get. Vamos pressionar o F5 aqui? Ele vai me falar assim, vamos printar antes, né? Senão ele não vai executar mesmo. Damos um Ctrl X, Ctrl V aqui. Beleza, vamos dar um F5. E beleza, não printou ainda. Ok, olha só o que ele me printou. O token tem esse valor e ele entendeu o AF e o 1 como uma outra variável. O AF é uma chave aqui do meu dicionário e o 1 é o valor. Então nós temos este problema. Isso daqui passa despercebido na maioria das vezes, porque você viu, a gente testou 2 vezes. Se eu testasse umas 10 vezes, provavelmente essa combinação não aconteceria ainda. Mas em produção, uma hora vai acontecer, querendo ou não, e vai dar problema. E você nem tinha pensado nessa possibilidade, porque você testou na sua casa 10, 15, 20, às vezes 100 vezes, você criou um algoritmo para testar isso daqui 100 vezes e passou, nenhuma deu problema. Mas em produção pode ser que aconteça, e se a aplicação ficar no ar por alguns anos, com um grande acesso de usuários, pode ser que aconteça, uma hora ou outra vai acontecer de cair nesse problema e você quebrar a segurança e o funcionamento da sua aplicação. Então, por isso que existe o conceito de tokens URL safe, que a gente chama aqui, ó, URL safe. Nós precisamos gerar tokens onde a gente tem essa garantia, tokens seguros para URL. Aí existe 1 milhão de formas que você pode fazer isso. Você pode criar a sua própria função que vai gerar tokens URL safe, ou você pode utilizar alguma biblioteca ou funcionalidade já pronta, implementada por alguém ou por alguém do próprio Python, para que faça esse tipo de coisa, essa geração de tokens. Então existe uma biblioteca do Python chamada secrets. Então eu posso fazer from secrets import token URL safe. Agora sim, essa função aqui, ela gera tokens seguros para serem utilizados na URL. Todos os tokens gerados por ela, você tem a garantia de que serão seguros para a URL, isso daqui não será quebrado, ele não vai utilizar caracteres impróprios dentro da URL, certo? E aqui você pode passar o número de bytes para essa função, ou seja, quantos caracteres você quer que essa função gere. E você tem sempre que prestar atenção que a função vai gerar uma quantidade de caracteres, vai ser o seguinte, o cálculo, vai ser a quantidade de bytes que você passou, ok?
vezes aproximadamente, tá? Aproximadamente o número de bytes vezes 1.3. Então, se você vir aqui e fizer o seguinte, número de bytes, vamos supor que eu criei um token de 16 bytes. A quantidade de caracteres vai ser aproximadamente 1.3, então 20,8, certo? E ele gera um token parecido com isso daqui, que são tokens seguros para URL. Então aqui a gente sempre tem que tomar cuidado com que o maxlen que a gente for passar sempre tem que ser muito próximo daquele valor ali, tem que ser maior daquele valor aproximado do número de bytes que eu passar vezes 1.3, tá bom? Então aqui eu vou apagar tudo isso, eu poderia simplesmente fazer assim, ó. Token, agora eu passo token, URL safe, vou passar aqui o número de bytes, 16 bytes. Será que vai dar tudo certo? Sim, eu tenho aqui minha quantidade máxima lá é 24. Então 16 vezes 1.3 vai ser menor do que 24, é 20,8, então tá tudo certo. Então nós temos aqui um token seguro para URL. Dessa forma eu tenho garantia de que, independente quantas pessoas sejam utilizadas, por quanto tempo minha aplicação fique no ar, nunca teremos problemas desse tipo que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos só fazer alguns testes para vocês verem. Vou vir aqui, vamos deletar. E vamos gerar aqui agora um novo token para o usuário caio@pythonando. Opa, apertei um F3 aqui, F11 sem querer. @e-mail, tá bom, beleza? Dei um save e olha só, nosso token foi gerado de forma segura para a URL. Se eu pegar esse token aqui e concatenar na minha URL, pronto, tá funcionando perfeitamente sem nenhum problema, certo, pessoal? Então, basicamente, era esse daqui o erro e a solução que eu precisava trazer para vocês aqui, tá bom? Porque esse daqui é um probleminha que muitas vezes passa despercebido, você pode acabar implementando dentro da aplicação e da empresa que você trabalha e comprometendo, de fato, a segurança e a funcionalidade daquela aplicação. E algo que, se nenhum sênior ali olhar o seu código, fizer um review atento e deixar passar despercebido, pode causar grandes problemas e grandes prejuízos para determinada empresa. E algumas empresas tendem a usar esses testes e testes parecidos com esse dentro de entrevistas técnicas para ver se você vai ou não cometer essa falha. E tá tudo bem, às vezes você comete essa falha e mesmo assim você passa na entrevista. Mas cometer essa falha, obviamente, vai te tirar vários e vários pontos comparado com outros candidatos que não cometeu. Beleza? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma a não cometer esse erro em hipótese alguma, certo? Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Um abraço, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e aproveitem e envie esse vídeo para aquele seu amigo dev, no grupo de WhatsApp ali que você tem com o pessoal da faculdade ou com seus amigos dev, beleza? Então é isso, fui novamente, agradeço a paciência e presença de vocês, um abraço e até mais.